Dando continuidade aos meus vídeos amadores, mas que ao mesmo tempo e com um objetivo simples, dentro dos meus parcos conhecimentos, levar alguma coisa de útil às pessoas e à humanidade. Sempre deixando claro, não sou especialista em nenhuma área, em nenhum segmento da multiplicidade dos conhecimentos que se tem por aí, são apenas informações e conhecimentos próprios. Então, sempre deixando claro, se alguém tem alguma informação mais precisa, mais detalhada, com certeza se atenha a esta. Então, hoje, dentro de tantos temas, que eu proponho temas variados, vamos para a Grécia Antiga. O tema seria o mito da caverna de Platão. Muito se fala, cada um expõe de uma determinada forma, mas eu acho que ele tem um significado muito importante. Eu vou tentar fazer aqui comigo, dentro da minha cachola, como se diz, dentro da minha cabeça, uma maneira de traduzir isso de uma forma e que possa ter uma relação, uma correlação com os nossos tempos atuais. Então, mais ou menos, pessoal. Então, vamos partir do princípio que a humanidade, vivia dentro de uma caverna. Essa caverna lá era meio que escura, tinha toda a caverna tem uma entrada, então o único foco de luz que se tinha era da entrada. Vamos comparar que poderia ser o sol ou uma fogueira que lá estivesse, que produzisse alguns reflexos para aquelas pessoas que lá vivenciavam. Então, tudo que elas tinham como realidades, aquilo que elas viam, que elas tinham como certezas e verdades, eram as projeções que vinham do mundo exterior e que se projetavam no fundo da caverna. Então, de fato, nunca tiveram contato com a realidade em si, intrínseca, a verdadeira. Mas, se vivemos numa condição dessa, em que estamos presos, e ali aquilo que temos é a nossa realidade, nas nossas interações, vamos assumir como ser aquilo que nós devemos seguir, pensar e agir. Então, este mito da caverna nos leva a uma série de reflexões. Até que ponto ainda estamos aprisionados ou não? Creio que muito. Então, vamos fazer uma simbologia aqui também, dando continuidade, que alguém, vamos dizer, fosse convidado ou resolvesse sair daquele local e se aproximar da saída da caverna, de ver o que lá fora realmente existe. Então, se essa pessoa, cada vez que ela se aproximasse, ela ia começando já a encontrar um ambiente diferente daquela que ela vivenciava a todo momento, a todo instante. Então, vamos supor que essa pessoa, por alguma circunstância pessoal dela, ela resolveu tomar essa atitude, esse gesto, e foi em busca da saída da caverna. Chegando lá, se depara com uma realidade totalmente diferente daquela que ela vivenciava, aquilo que ela tinha como certeza. Então ela vai ver realmente os animais, o sol, as plantas, enfim, dependendo da época, tempo e local, aquilo que realmente existia de fato. Então ela tem um choque, ela fica perplexa, ela começa a ter um turbilhão de coisas passando pela cabeça. E, como ali ela está, e ela retorna, vamos dizer que para o mundo que ela vivia, para com aquelas pessoas que estavam aprisionadas na caverna dentro daquele mundo. E a grande dificuldade que se tem e que se terá é se essa pessoa tentar expor aquilo que ela realmente viu e constatou como um outro mundo, uma outra forma, as pessoas que ela terá que repassar essa informação que ela tem, e dentro que tivesse até mais habilidade possível nesse aspecto, ela será ridicularizada, não compreendida e não aceita. Ela dificilmente encontrará um adepto ou uma pessoa que queira experienciar ou vivenciar essa realidade que ele traz à tona. Uma nova realidade, uma nova verdade que tem relação com o que realmente existe. Então vamos tomar como parâmetro, aqui eu vou fazer umas analogias, frutos da minha cabeça. Até que ponto não estamos toda a humanidade, mesmo no decorrer dos séculos, ainda aprisionados nessa caverna? Qual a verdade que nós temos realmente de nós, do mundo,
do cosmos, da vida, da existência de Deus ou não. Sim, vamos ver todos os aspectos que nós nos questionamos e vivenciamos. Será que aquilo que temos realmente no nosso dia a dia, como compreensões e conhecimento, são as verdadeiras verdades, ou as verdadeiras verdades, nós temos verdadeiras verdades entre aspas? Que até o próprio termo verdade é meio complexo e eu não sou muito afeito a conceitos e definições. Eu acho que certas palavras como verdade, amor e outras tantas, sabedoria, harmonia, são muito complexas para que nós, seres humanos, tentamos ter essa pretensão de defini-las. Eu acho que é indefinível. Qualquer coisa que você disser ou falar a respeito sempre terá algo a mais, uma vírgula a mais, um questionamento a mais, alguma abordagem em outro sentido. Mas vamos, a título apenas de comparativo e de ilustração, que esta seja a verdade que está lá. Aí eu pergunto, quantos de nós, de 7 bilhões e meio de pessoas, estamos prontos ou próximos, ou um pouquinho querendo chegar para fora dessa caverna? Sinceramente, acho que muito, muito, muito pouco. Ainda estamos aprisionados a conceitos, a valores criados, culturas, uma gama enorme de condicionamentos, paradigmas e modelos que nos mantêm paralisados e não nos fazem crescer realmente e nos levarmos a um patamar de sublimidade, de consciências elevada. Então, a título só de ilustração, para alguns que gostam, não se apeguem também, não se ofendam, não se deixam nesse aspecto, porque hoje em dia tudo que uma pessoa coloca ou expõe, as pessoas têm uma certa intolerância ou não têm um nível de compreensão, já ficam melindrados. Então vamos supor, então, já a título de ilustração, vou citar algumas pessoas, vamos dizer que chegaram a este ponto, a um patamar, né? Vamos citar alguns exemplos. Vamos dizer que desta caverna, algumas pessoas que nós vamos pegar de exemplo, vamos dizer Jesus Cristo, Sakyamuni, Maomé, Confúcio, vamos dizer, todos os expoentes, vamos dizer Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, sei lá, uma enormidade de pessoas expoentes que passaram durante os séculos, que foram representatividades de pessoas que nós temos como referência de amor, bondade, justiça e que deixaram um belo legado. Então essas pessoas, em determinado momento, conviveram com nós, vivenciaram experiências mundanas, experiências de ilusões e se atreveram ou foram em busca desta luz fora desta caverna. E essas mesmas pessoas, em determinados momentos de suas vidas, umas mais novas, outras mais um tempo mais para frente, vamos botar nesse sentido, foram e lá constataram essas realidades. E com certeza, ao trazer essas novas formas de humanismo, de pensamentos, de conhecimentos e de realidades e de despertar, tiveram enormes e enormes dificuldades. Muitos morreram. Vou ver o caso de Jesus Cristo, né, que era uma pessoa que nós temos como iluminado, uma pessoa de alta sabedoria, né, e dentro da sua simplicidade ele nunca teve a pretensão de se achar ou de ser colocado num patamar superior. Quando ele diz que se tiveres fé, farás obras maiores do que a minha. Isso deixa implícito que ele se coloca num padrão como de todos nós, apenas dizendo que se você tiver fé e for protagonista, você também pode igualá-lo ou até mesmo superá-lo. Esse é o exemplo mais típico de amor e de humildade. E outros tantos líderes religiosos ou não religiosos, também podemos colocar nesse sentido, tiveram esta luz, né? Você vê o Gandhi, você vê Martin Luther King com os negros nos Estados Unidos, e o Gandhi, pelo seu tempo que esteve preso, e a sua paciência, a sua resiliência, a sua não violência, né, dentro de um contexto de uma sociedade que vivia em guerras étnicas, tribais, de todos os aspectos, foram pessoas que, sob meu ponto de vista, que fazendo essa analogia,
foram para fora dessa caverna, conseguiram ter uns acessos a informações, a conhecimentos, mas ao depararmos com aqueles que lá ainda estavam presos às ilusões, aos mundos fenomênicos e das irrealidades, foram tragados, foram não compreendidos e não foram tolerados. Então, é algo que passou pela cabeça, que eu gostaria de deixar sempre como fundo uma reflexão, sem vaidades, sem egoísmos, sem conceitos pré-determinados, e que cada um faça o seu juízo, os seus valores dentro dos seus conceitos e suas mentalidades. Então era isto, e até o próximo vídeo, vamos juntos nessa onda.